do profeta Isaías, capítulo 4, verso 2, diz: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Oremos. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua casa. Como é bom, Senhor, nos ajuntarmos para celebrar o Teu nome, para glorificar ao único que é digno de todo louvor. Como é bom, Deus, expormos os nossos talentos, os nossos dons, as nossas vozes, para expressar o quanto amamos a Ti. Agora, Deus, nós vamos meditar na Tua palavra. A nossa mente, ela tende a ficar dispersa, às vezes nos desconcentramos por coisas de menor importância, e a nossa oração agora é para que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, a ouvir e a aplicar aquilo que a Tua palavra tem para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Todos nós aguardamos dias melhores. Quem colocou isso muito bem numa letra foi o Jota Quest. Tem uma música deles que destaca esse desejo de todos de dias melhores. Aliás, não só o Natal está chegando, mas a virada do ano também. E acho que, como eu, todos aqui, no dia 31, acreditam que o ano que vai começar vai ser melhor. Nem sempre deu certo. Mas nós temos esse movimento, né, esperando dias melhores. E quando nós olhamos para essa música do Jota Quest, ela diz isso, né? Vivemos esperando dias melhores. Dias de? Vocês ouvem Jota Quest, né? Olha que maravilha. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Israel também estava aqui nesse texto esperando dias melhores. Israel estava debaixo de uma idolatria muito grande. E o profeta se levanta para denunciar essa idolatria e para dizer para as pessoas que dias melhores vão acontecer ou vão chegar apenas quando Deus for o centro da nossa vida. Essa era a mensagem de todos os profetas no Antigo Testamento. Essa era a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida não vai melhorar se Deus, se Cristo não for o centro da nossa jornada. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele está falando a respeito de um dia que vai chegar. Nós temos expectativas em dias, boas e más expectativas. Nós temos, por exemplo, a expectativa de terminar o ensino médio. Quem é jovem aqui, quem está ainda estudando, o sonho é acabar com esse negócio de escola. Um dia vai acabar isso na sua vida. Quando você pegar o diploma lá do 3º ano do ensino médio, você fala, gente, imaginar uma vida sem isso deve ser bom demais. Só que aí você vai ter que passar no vestibular. E aí vai gerar toda uma ansiedade até que chega o dia do vestibular e o dia que você fica sabendo que passou no vestibular. E aí você fica alegre, o dia, né, do resultado chegou e eu fui aprovado, vou entrar no meu curso. E aí depois você tem que arrumar um emprego, aí vem o dia de arrumar um emprego. Aí depois você quer se relacionar com alguém, casar, aí vem o dia do namoro, o dia do noivado, o dia do casamento. Aí chega, né, com alguns meses de casado, as pessoas já começam a falar, quando é que vem o filho? Gabriel. E aí passa um tempo, vem o filho, e aí quando o filho chega, o filho começa a crescer, né? Está ali ainda, com 6 meses, a gente pergunta o quê? Quando vem? O segundo. Quando vem o segundo, o filho cresce, aí ele arruma uma namorada, aí ele casa, né? E você tem um novo ciclo começando, e a gente está com a nossa vida marcada por um monte de dias que nós aguardamos, e esses dias chegaram. E quando eu penso nessa expectativa positiva, esses dias estão aqui, gente, registrados nos nossos corações. Você sabe quais foram os dias que você esperou muito e esses dias aconteceram.
Esses dias eles marcaram o seu coração e estão aí registrados. Nossa, me lembro quando eu esperei o resultado do meu primeiro emprego numa multinacional, e o dia que eu fui aprovado foi um dia de muita festa. Então nós temos registros de bênçãos do Senhor derramadas na nossa vida num dia específico. E quando nós olhamos para esse texto, ele está falando de um dia de esperança, dia de esperança. A primeira parte do texto, quando fala naquele dia, esse naquele dia é de uma profundidade teológica imensa, porque quando o profeta começa dizendo naquele dia, não é qualquer dia, não é um dia assim que a gente vai ganhar alguma coisa interessante, não, naquele dia se refere ao dia do Senhor. Então nós somos o povo que vive na esperança do dia do Senhor. O dia do Senhor é o retorno glorioso de Cristo, o dia em que Cristo vai aparecer nas nuvens e resgatar a sua igreja e levar a sua igreja para viver com Ele eternamente. É claro que antes disso vai acontecer o julgamento. O profeta Isaías já tinha falado disso, capítulo 2, verso 12, ele fala: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O dia em que toda a adoração será ao grande e único poderoso Deus. Então esse dia do julgamento vai acontecer, mas aqueles que não serão julgados, esse dia não vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de adoração. Olha também o que diz o profeta Isaías no capítulo 2, verso 17: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então vai existir um dia em que o mundo não mais conspirará contra Deus. O juízo vai separar aqueles que não creem no Senhor para viverem debaixo do julgamento, mas nesse dia, aqueles que amam a Jesus, que creem no Senhor, eles experimentarão da presença de Cristo e viverão exultando o seu nome por toda a eternidade. O dia em que o fim chegará, e todo o propósito do Senhor nesse fim é resgatar, restaurar, purificar o seu povo. E aí, meus irmãos, nós temos alguns elementos hoje que simbolizam essa vinda, esse dia. E o próprio Deus estabeleceu na criação o sétimo dia. O sétimo dia, para nós, é o dia do Senhor, porque é o dia que nós limpamos a nossa agenda das atividades comuns, ordinárias. O domingo é o dia que nós nos concentramos, e por isso fazemos o movimento de vir até a casa de Deus, de adorar em comunidade, porque é o dia que nós separamos para pensar com mais intensidade no grande dia. Então, se você quer saber se o seu domingo é um domingo aproveitado à luz da palavra de Deus, a pergunta que nós devemos fazer é: o quanto durante o domingo eu penso no grande dia? O dia em que o renovo do Senhor irá aparecer. A ideia é essa. As nossas devocionais também devem nos remeter a esse grande dia. Os sofrimentos aqui na terra nos fazem desejar esse dia. Não está fácil viver aqui não, gente. Está difícil. Está complicado. Se não é a misericórdia do Senhor, talvez nós já teríamos sido consumidos. Estamos aqui, lutando, tentando cada vez mais ter uma vida com qualidade, mas existem muitas forças contra nós, né? Existem muitos movimentos que tentam tirar a nossa alegria, a nossa paz, mas nós sabemos que esses sofrimentos, Pedro vai dizer isso, nós devemos atravessá-los com alegria, porque vai chegar o dia da vitória, o dia do resgate, o dia da libertação completa de toda a maldição que nesse mundo está sobre nós. O amor de Deus é o que nos movimenta para que esse dia chegue logo. A mesma expectativa de uma noiva que se prepara para o dia do casamento.
Esse ano de 2021 nós estamos com uma sobrecarga de casamentos. Os pastores da Gávea, né, Reverendo Guilherme? Reverendo Guilherme acabou de chegar essa madrugada de um casamento, não foi? O irmão dele casou ontem. E é muito legal você perceber, nós que somos pastores, talvez temos uma visão privilegiada, porque enquanto todo mundo está olhando para a noiva, a gente está olhando para o desespero do noivo. A gente está aqui, todo mundo está olhando para lá, a gente está aqui na frente olhando o noivo, a ansiedade dele pela chegada da noiva. E se a porta ali demora um pouquinho, você vê a calça mexendo assim, a perna tremendo, né, do indivíduo, porque a noiva está vindo. Eu sempre, nos meus aconselhamentos para pré-nupciais, eu aviso para o indivíduo: põe um chocolate no bolso do terno, você vai precisar de glicose, não desmaia lá na frente não, por favor, porque é um nível de ansiedade muito grande, porque a noiva está chegando, o dia esperado, e nós temos na nossa cultura, né, toda uma beleza em volta disso. Alguns exploram, né? O mercado de casamento explora muito bem essa beleza toda, mas é muito significativo, é tão significativo a chegada de uma noiva para encontrar com o seu noivo, que esse é o exemplo que Jesus Cristo usa na Bíblia, para dizer que ele virá o noivo para buscar a sua noiva. Só que diferente do que a gente acompanha nos casamentos, que tem convite com hora e data marcada, Jesus Cristo vai nos dizer que a vinda do noivo para encontrar com a noiva, que é a igreja, não tem hora marcada, não tem dia. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. O dia pode chegar hoje. Quando o texto fala naquele dia, nós não sabemos ao certo quando esse dia vai ser. Por isso nós devemos, como o próprio Cristo nos ensinou na parábola, nós precisamos estar vigilantes. Porque o dia pode ser hoje, o dia pode ser amanhã, e devemos estar preparados, não importa para qual momento, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo, chegar para buscar a sua noiva, a igreja que Ele tanto ama e que derramou o seu sangue precioso para esta igreja. Então, aquele dia precisa oxigenar a nossa alma, o nosso espírito. Precisamos acreditar no céu. Precisamos crer que Jesus vai voltar. O profeta está falando aqui numa época que Jesus nem tinha vindo pela primeira vez. Jesus já veio. Nós podemos olhar esse fato pelo retrovisor. Ele já veio. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Então nós temos mais ainda tranquilidade em crer que aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que veio, morreu e ressuscitou, esse mesmo disse que voltará um dia. E aí a gente vive na expectativa desse grande dia. Uma pergunta importante que fica para nós nesse primeiro ponto: esse dia tem alimentado a sua esperança, a sua espera? Assim como um noivo fica aqui na frente esperando a noiva, nós estamos almejando esse dia? Nós queremos mesmo ir para o céu? Nós queremos mesmo encontrar com Jesus nas nuvens? É isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, esse é o nosso projeto principal de vida. O Natal é um convite para refletirmos sobre isso. E muito cuidado, porque tem muitos elementos em volta do Natal que às vezes nos dispersam. Não tem problema ter todos eles só não podem nos dispersar do objetivo principal, que é focar em Jesus, aquele que disse que voltará. Um dia Ele voltará para nos resgatar. Esse dia é o dia que alimenta a nossa esperança, mas esse dia também é dia de renovo. A palavra renovo aqui no texto, ela significa rebento, fruto, o fruto do Senhor. Alguns vão dizer que esse renovo aqui se refere diretamente a Cristo, o renovo é Cristo. Outros vão dizer que esse rebento se refere a Cristo, ou esse renovo, mas não só com a vinda de Cristo, mas também com o processo dessa vinda. Porque quando antes de Jesus vir, você tem várias coisas que acontecem no Antigo Testamento que vão apontando para Cristo. Por exemplo, Deus está falando aqui que se o povo não abandonar a idolatria, o juízo dele virá. E o juízo do Senhor veio.
Mas aí também veio o renovo, quando o povo se arrependeu. E aí o povo volta para Deus, renovado. Agora, esse renovo, ele tem uma importância para aquela época, mas a importância maior dele é que aponta para a vinda de Cristo. Então, vários momentos de renovo no Antigo Testamento aconteceram, mas o fim era apontar para o dia que Cristo viesse, e aí o renovo seria pleno. Em Cristo nós temos plenitude de renovo. Em Cristo a nossa vida se torna nova. Eis que tudo se fez novo. Esse é o renovo que se origina em Cristo. Então, alguns autores vão trabalhar também não só o Messias, mas o processo para a chegada do Messias. Vários elementos na Bíblia que apontam para o renovo. E aí nós temos um comentarista, Heiderbus, ele vai dizer que o renovo tem origem em Deus, e não é fruto de obra humana. É Deus quem vai enviar o renovo. O renovo vem do alto. É Deus quem gera vida em nós. A vida não pode ser produzida por ela mesma. Você precisa ter alguém que origina vida num lugar deserto. E aí quando você olha o deserto no Antigo Testamento, é mais uma vez mostrando que o Deus que nós cremos é capaz de nos sustentar por 40 anos, como foi no Antigo Testamento, o seu povo no deserto. Um lugar árido, um lugar seco, um lugar que você planta e você não consegue colher. Deus é aquele que sustenta o seu povo no deserto, porque Ele renova o seu povo a cada momento, a cada manhã. O nosso Deus é Deus de renovo, e você experimentou desse renovo também na sua caminhada, na sua jornada, especialmente nesses dias de pandemia. Quantas e quantas vezes nós fomos dormir com a cabeça cheia de preocupações, às vezes com uma ansiedade descontrolada, às vezes com as emoções baratinadas, às vezes com uma angústia, com uma incerteza, com uma preocupação, quando a gente percebeu que não tinha como controlar absolutamente nada, e aí você dormiu ali todo desordenado internamente, e quando você acordou refrigerado, oxigenado, com paz no coração, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, Deus vela por você. Você dorme, mas Deus não. Me veio uma figura na mente agora. É como se uma casa cheia de crianças, você não consegue colocar em ordem enquanto as crianças estão ali correndo de um lado para o outro. As casas das vovós aqui, as vovós sabem do que eu estou falando. Aí quando a criançada vai para casa, você fala, agora eu preciso colocar a casa em ordem, porque tem calma na casa. Às vezes eu penso que é assim que Deus age com a gente. Quando a gente dorme, Deus fala, agora eu vou trabalhar, para acalmar esse coração angustiado. E aí a gente entende quando a Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Esse renovo, diz a palavra de Deus, ele é marcado por beleza e glória. O Messias é o mediador da glória de Deus. O renovo é Cristo. E o Cristo, que é o renovo, renova a nossa vida. Essa é a lógica. Eu tenho renovo na minha vida porque eu estou conectado a Cristo. Eu estou ligado a Ele. Vários textos vão mostrar isso. Jesus vai dizer que Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Então Ele está atento, Ele está conectado a nós. Jesus vai dizer que Ele é a videira, nós somos os ramos. Paulo vai dizer que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então existe uma união mística. Existe algo que nos conecta uns aos outros, e tomamos a ceia, que simboliza muito bem isso, e essa conexão de uns aos outros, ela está diretamente ligada a Deus, a Cristo, que é o cabeça. Então, se Cristo é o renovo, a nossa vida é renovada em Cristo a todo momento. É por isso que a nossa vida, ela sempre está e precisa estar marcada pela vida que vem de Deus. Não vem de nós mesmos, é do alto, vem do trono de Deus para nós, e isso certamente enche a nossa vida de significado, porque Jesus, Ele é o esplendor da glória do Pai,
a exata expressão do seu ser. Lá em João 1,14, o apóstolo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória de Jesus inunda os nossos corações, a glória de Jesus direciona a nossa vida, a glória de Jesus nos dá significado e sentido, a glória de Jesus nos faz enxergar tudo, toda a realidade numa outra perspectiva. A glória de Jesus me faz ter a esperança daquele dia em que Ele vai voltar. Por isso que Jesus é o centro da nossa vida, por isso que Jesus é o centro da nossa jornada, e por isso que o Natal para nós tem uma importância muito grande, porque é quando esse Deus se torna homem e vem no mundo para produzir e promover a vida que só Ele pode dar. Terceiro e último lugar, naquele dia se refere a dia de esperança, a dia de renovo, mas também se refere a dia de abundância. Deus nos chama para um relacionamento abundante. E essa palavra abundância é uma palavra que às vezes a gente se assusta um pouco com ela, porque existe um evangelho aí perigoso, pernicioso, um evangelho que é contra não só, uma mensagem que é contra não só o evangelho, mas até aos princípios básicos de todas as religiões do mundo. Toda religião do mundo, todas praticamente, vão dizer que riquezas pode ser uma grande ameaça para a espiritualidade do indivíduo. A fé cristã diz isso. Jesus fala: cuidado com as riquezas, não é que você não pode tê-las, mas você não pode colocar nela o seu coração, é perigoso, Todas as religiões alertam quanto a isso, mas eis que surgiu há uns 30 anos uma religião dita evangélica, que nós consideramos que não é, dizendo que pelo contrário, quanto mais fé, mais rico, a chamada teologia da prosperidade, e eles usam muito esse negócio da abundância. Eles falam que se você tem pouco é porque você tem pouca fé, se você tiver muita fé você vai ter muito, então exerça a sua fé, fortaleça, dê musculatura para a sua fé, porque aí você vai ser um indivíduo rico mesmo, financeiramente. Isso vai contra todos os princípios do que realmente a palavra de Deus coloca. Nós não temos que ter os nossos bens como sinônimo de que somos prósperos na espiritualidade. Existem pessoas que são prósperas na espiritualidade e têm muitos recursos para o padrão do nosso país. Existem pessoas que têm muitos bens e que também não têm uma espiritualidade saudável. Existem pessoas que têm poucos bens e que têm uma espiritualidade saudável, e também tem aqueles que têm poucos bens e não têm uma espiritualidade saudável. Ou seja, não depende dos bens. E quando o texto fala de abundância aqui, ele está falando do suprimento de Deus. E Deus tem uma promessa que Ele fez para nós. Isso está claro na Bíblia. Ele falou: olha, eu vou dar pão para você, não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar uma casa para você, porque se Deus vai pôr o pão na mesa, tem que ter a mesa, para ter a mesa tem que ter a casa. Então você vai ter um lugar de morar, e não vai faltar roupa para você vestir. Essas três coisas Deus prometeu que Ele ia nos dar, e eu sei que Ele tem dado para todos aqui. E se você está atravessando um momento tão difícil que você não tem o básico para a sua vida, nós temos toda uma junta diaconal preparada para te ajudar, porque nesta igreja você não vai ficar desamparado. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que Deus tem cumprido a promessa dele. O problema é que a gente, às vezes, está querendo muito mais do que aquilo que Deus prometeu, e fica numa briga com Ele. Outros reconhecem que tem muito mais do que merecem. Isso é graça de Deus, não tem problema, está tudo certo. A abundância, ela não é uma regra, abundância material, não é uma regra para dizer que você é próspero espiritualmente, mas quem é próspero espiritualmente reconhece a abundância mesmo nas pequenas coisas. O próspero espiritualmente, ele olha para tudo que ele tem
e ele vê que é graça e é bondade de Deus. Por isso ele não reclama. Por isso que Paulo vai dizer: não murmureis, porque Deus tem cuidado de vós. Mas a abundância aqui, o dia da abundância, é a certeza que para ter, não só o cuidado material, nós não teremos que nos preocupar com as dificuldades do trabalho. Você já imaginou um mundo sem preguiça e sem dor de cabeça no trabalho? Existe isso. Sabe quando você vai se deparar com essa realidade? Naquele dia. Agora, se você está achando, por alguma razão, que no céu você não vai trabalhar, você está enganado. O trabalho nunca foi consequência do pecado. Tem gente que fala: que vontade de ir para o céu não ter que trabalhar mais. Você vai assustar quando você chegar lá. Porque o trabalho já tinha antes da queda. Não tinha? Deus deu lá um monte de tarefa para Adão. O problema foi a erva daninha que surgiu. As dificuldades que a gente tem nos nossos trabalhos. Aliás, muitas profissões, elas só existem por causa de problemas. Não é? Você já parou para pensar que uma oficina que reforma carro precisa contar com a sua batida para ela sobreviver? Todo o corpo clínico, todos os hospitais precisam, de enfermeiros, de médicos, de tudo aquilo, porque a gente fica doente. Agora imagina um lugar onde o trabalho não vai ser vinculado a problema, onde o trabalho vai ser vinculado à adoração, e somente adoração. A gente vai trabalhar feliz, porque não vai ter nenhum movimento contra o nosso trabalho. Vai ser um movimento onde nós teremos plenitude nos nossos exercícios diários, de alegria, de satisfação. Você nem vai querer aposentar, e até porque não tem como aposentar, porque lá você vai ser eterno. Ou pode ser uma aposentadoria eterna. Um lugar aonde nós viveremos para a glória de Deus o dia todo e todo dia e por toda a eternidade. Abundância. A terra está esperando esse dia. A terra geme, diz a Bíblia, porque a terra também sofre por causa do pecado. Profeta Isaías, capítulo 33, 9, a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Ou seja, o mundo ele está em desordem, e muitos dos nossos trabalhos são para tentar colocar o mínimo de ordem no mundo para a gente sobreviver. Só que nós na eternidade, naquele dia, quando Cristo voltar, não terá desordem no mundo. Paulo também vai falar sobre isso em Romanos 8, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e a criação, assim como os filhos de Deus, aguardam a redenção naquele dia. Esse é o renovo do Senhor, dia após dia, e nós precisamos nos apegar a Ele, crendo que vai chegar o momento em que a terra terá abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, a sua messe como o Líbano, e as cidades vão florescer como ervas, e tudo vai manifestar a glória de Deus, sem pragas, sem ervas daninhas, sem maldição, tudo reluzindo a glória do nosso Senhor. E é isso que o texto diz, que a terra abundante, ela manifesta a glória de Deus sobre Israel. A salvação divina será essa glória. Isaías 46, 13 diz: faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas a estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Naquele dia, a glória do Senhor será derramada sobre toda a terra e sobre a nossa vida. E é o próprio Deus essa glória, como diz Isaías 60, 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus será a tua glória.
A nossa glória não está só no suprimento material, mas a nossa glória está principalmente no suprimento espiritual, e nada nos supre mais do que quando a glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas e nós transformamos isso em louvor e adoração ao seu nome. Naquele dia, nosso coração precisa almejar esse momento. Por isso, alimente a sua esperança. O nosso coração precisa se alimentar do renovo. Jesus é o renovo, o rebento, o fruto. E nós estamos ligados a Ele. E Ele nos renova a todo momento enquanto nós estamos atravessando os dias difíceis nessa terra. E nós precisamos nos alimentar também da abundância da presença do Senhor, até que Ele venha. Eu quero concluir esse sermão voltando na música do Jota Quest. Vivemos esperando dias melhores. Quando o Jota Quest canta isso, provavelmente eles acreditam que esses dias melhores virão quando cada um fizer a sua parte. Nós não acreditamos nisso. O mundo já deu provas de que ele não melhora. Já deu provas. É só você olhar a história. O mundo é formado por homens pecadores e a gente dá um passo para frente e dois para trás. Impressionante. A revolução tecnológica veio para facilitar a nossa vida. O Brasil é o país que tem o maior nível de ansiedade do mundo. Melhorou o quê? Se está tão ansioso? A gente melhora de um lado e piora do outro. Nós temos males de uma época. Cada época tem seus males que sobressaltam aos outros. Mas aqui não tem conserto. Não aposte as suas fichas em 2022, na eleição presidencial. Nem com primeira, nem segunda, nem terceira via. Foca mais naquele dia. Foca mais. Foca mais. Naquele dia. Alimente o seu coração dessa esperança. Dias de paz é só quando o príncipe da paz voltar. Dias de amor é só quando Deus se manifestar plenamente com o seu amor. Dias melhores em tudo e sem dor é só quando Jesus retornar gloriosamente nas nuvens. Por isso, eu queria que você pensasse mais nesse novo momento, nessa nova era. Guarde a palavra era. Era como tempo, o novo tempo. Aquele dia vai inaugurar um novo tempo, uma nova era. E aí com a palavra era, você vai lembrar do sermão. Esperança, renovo e abundância. É isso que aguarda você naquele grande dia. Deposite a sua esperança nessa verdade bíblica que Jesus Cristo prometeu a você quando Ele viveu nesse mundo, morreu e ressuscitou. Ele disse: voltarei para vós outros, eu vou buscar vocês, o noivo virá. Coloque o seu coração na expectativa daquele grande dia. Amém? Quero convidar a nossa equipe de louvor para a gente cantar novamente o cântico Renova-me. Eu queria que você fizesse da letra desse cântico um pedido para Deus, um pedido para você não continuar sendo igual ao que sempre foi, mas renovar-se para desejar a cada dia mais o renovo na sua vida, até que aquele grande dia chegue. Vamos louvar a Deus com essa música, pensando exatamente nesse renovo da nossa fé e da nossa esperança.
Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece os corações que entraram aqui hoje pela manhã abatidos, cansados, às vezes, Deus, angustiados. O Senhor sabe, Deus, aqueles que entraram nesse lugar hoje preocupados, que estão com sobrepeso nos ombros, que estão, Deus, já sem forças para continuar. A nossa oração, no nome de Jesus Cristo, é que o renovo do Senhor venha sobre eles. Ó Deus, que Cristo, o nosso renovo, nos renove a cada dia. Alimenta a nossa esperança, Deus. Ajuda-nos a entender que o Senhor é quem cuida de nós, quem supre as nossas necessidades. Ó Deus, produza em nós a expectativa, a esperança também do dia glorioso em que o Senhor irá voltar nas nuvens com o Teu Filho, Deus, para nos buscar. E aí viveremos num lugar marcado pela plenitude da Tua presença, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, aonde não teremos, Deus, mais as dificuldades e os sofrimentos que às vezes solapam com tanta intensidade a nossa alma e o nosso corpo, Deus. Pai, nos ajude a ter a expectativa da noiva, aguardando, Deus, a chegada do noivo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Certamente, Deus, isso vai nos ajudar durante esses dias aqui na terra, que essa verdade continue, Deus, em nossos corações, a cada dia com mais intensidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.